Bem-vindo à Santa Liturgia Diária do dia 17 de junho de 2026. Hoje, você acompanhará a história de São Ranieri, a liturgia do dia, e um sermão com comentários de santos da Igreja baseados na Catena Áurea, conversando com toda a palavra proclamada. História do Santo do Dia. São Ranieri nasceu em Pisa em 1118, filho único de famílias ricas. Seus pais confiaram sua formação a Dom Enrico, mas o jovem, talentoso para a música e o canto, preferia as diversões e a vida sem compromissos. Por muito tempo, negligenciou os conselhos recebidos e desperdiçou os dons que Deus lhe concedera. Aos 19 anos, encontrou o eremita Alberto, vindo de Córcega, no mosteiro de São Vito. Esse encontro tocou profundamente sua alma e o levou a uma conversão radical. Sentindo o chamado de Deus, partiu para a Terra Santa sem demora. Aos 23 anos, decidiu viver em pobreza absoluta. Desfez-se de suas riquezas e entregou-as aos pobres e necessitados, buscando imitar Jesus seriamente. Vestido com o manto penitencial dos peregrinos que iam ao Calvário, viveu longo tempo entre os eremitas na Terra Santa. Praticou jejum rigoroso, renúncia, oração e serviço, enfrentando tentações durante 13 anos. Ali, e depois em Pisa, realizou muitos milagres, mas sua maior grandeza foi unir penitência, caridade e amor aos pobres. Retornou à sua cidade em 1154, cercado de fama de santidade. Morreu em 17 de junho de 1161. Leigo santo, ficou lembrado também por dar pão e água abençoados aos que o procuravam, sendo chamado Ranieri da Águia. São Ranieri nos pergunta: estamos gastando os dons de Deus em vaidade ou colocando tudo a serviço de Cristo? Convertamos-nos da vida dispersa e cômoda, busquemos a santidade na penitência, na caridade e no serviço aos pobres. São Ranieri, rogai por nós. Liturgia do dia. Leitura do segundo livro dos Reis. Quando o Senhor quis arrebatar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. Tendo chegado a Jericó, Elias disse a Eliseu: permanece aqui, porque o Senhor me mandou até ao Jordão. E ele respondeu: pela vida do Senhor e pela tua, eu não te deixarei. E partiram os dois juntos. Então, 50 dos filhos dos profetas o seguiram, e ficaram parados à parte a certa distância, enquanto eles dois chegaram à beira do rio Jordão. Elias tomou então o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, que se dividiram para os dois lados, de modo que ambos passaram a pé enxuto. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: pede o que queres que eu te faça antes de ser arrebatado da tua presença. Eliseu disse: que me seja dada uma porção dupla do teu espírito. Elias respondeu: tu me pedes uma coisa muito difícil. Se me vires quando me arrebatarem da tua presença, isso te será concedido. Caso contrário, isso não te será dado. E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, um carro de fogo e cavalos de fogo o separaram um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu o via e gritava: meu pai, carro de Israel e seu condutor. Depois não o viu mais. E tomando as vestes dele, rasgou-as em duas. Em seguida, apanhou um manto que Elias tinha deixado cair, e voltando sobre seus passos, estacou à margem do Jordão. Tomou então o manto de Elias e bateu com ele nas águas, dizendo: onde estás agora, o Deus de Elias? E bateu nas águas, que se dividiram para os dois lados, e Eliseu atravessou o rio. Palavra do Senhor. Agora, desacelere o vídeo e contemple com calma o Salmo do dia, cantado pela Marcela. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Deixe essa oração repousar no coração antes de seguirmos para o Evangelho.
vossa face os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais, no interior de vossa tenda os escondeis, protegendo-os contra as línguas maldizentes. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Amai o Senhor Deus, seus santos todos, Ele guarda com carinho seus fiéis, mas pune os orgulhosos com rigor. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não seja como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fique com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Agora, vamos para o sermão baseado nos comentários da Catena Áurea compilados por São Tomás de Aquino, conversando com toda a liturgia. Hoje, Cristo toca numa ferida muito fina da alma religiosa, o desejo de ser visto. Não fala primeiro contra os pecados grosseiros, escandalosos, fáceis de denunciar nos outros. Fala contra a vaidade que se esconde dentro da virtude, contra a esmola que quer aplauso, contra a oração que quer plateia, contra o jejum que quer admiração, contra a santidade que representa e é representada como teatro. Ficai atentos, diz Jesus, porque esse veneno entra devagar.
A pessoa começa dando esmola, rezando, jejuando, servindo e sem perceber, passa a desejar não somente Deus, mas também o olhar dos homens. Quer que saibam, quer que comentem, quer que reconheçam, quer que elogiem. E assim, aquilo que começou como oferta termina como comércio de reputação. Pseudo Crisóstomo diz que o desejo da glória vazia é um dos vícios mais perigosos para os servos de Deus. Os pecados comuns atormentam os servos do diabo, mas a vanglória persegue sobretudo os que fazem o bem. É como uma serpente invisível no coração, entra justamente no lugar onde a virtude parecia florescer. E Santo Agostinho é realista. É fácil não desejar o elogio quando ninguém elogia. Difícil é não se alegrar desordenadamente quando o elogio chega. A pergunta, então, não é apenas "você faz o bem?" A pergunta é mais terrível. Para quem você faz? Para Deus ou para ser visto? Para o pai que vê no escondido ou para a multidão que aplaude na rua? Para a conversão da alma ou para a construção de uma imagem religiosa? No Evangelho, Cristo fala de 3 obras: esmola, oração e jejum. Pseudo Crisóstomo vê nelas o remédio para as 3 grandes tentações: a esmola contra a cobiça que acumula, o jejum contra a gula que domina, a oração contra a falsa glória, porque a vaidade é tão sutil que só a intimidade com Deus pode arrancá-la. Eis a disciplina cristã inteira: abrir a mão, dobrar os joelhos e dominar o corpo. Mas que fazemos nós? Às vezes damos esmola sem amar o pobre, apenas para tranquilizar a consciência. Rezamos sem buscar Deus, apenas para manter as aparências. Jejuamos sem conversão, apenas para nos sentirmos superiores. E Cristo responde: eles já receberam a sua recompensa. Que frase assustadora! Já receberam. Aplauso recebido, recompensa perdida. Elogio ganho, céu esquecido. Aparência preservada, alma empobrecida. Na primeira leitura, a cena é completamente diferente. Elias está para ser arrebatado. Eliseu não busca aplauso, não pede fama, não pede posição. Ele pede uma coisa difícil: que me seja dada uma dupla porção do teu espírito. Que pedido! Não quer a capa como ornamento, quer o espírito do profeta. Não quer ser visto pelos filhos dos profetas à distância. Quer atravessar o Jordão com a força de Deus. Não quer representar Elias, quer herdar sua missão. Elias sobe num carro de fogo. Eliseu vê, rasga as vestes, apanha o manto que caiu e volta ao Jordão. Então pergunta: onde está agora o Deus de Elias? E bate nas águas. Elas se dividem. Aqui está o contraste com o Evangelho. O hipócrita toca a trombeta para anunciar a própria obra. Eliseu pega o manto em silêncio para continuar a obra de Deus. O hipócrita quer que a multidão veja sua esmola. Eliseu quer saber onde está o Deus de Elias. O hipócrita quer recompensa dos homens. Eliseu quer o espírito do profeta. Qual dos dois somos nós? Gente de trombeta ou gente de manto? Gente que quer parecer espiritual ou gente que pede uma dupla porção do espírito? Gente que deseja ser vista ou gente que deseja atravessar o Jordão? O Salmo responde: fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Não diz fortalecei a imagem, não diz fortalecer a reputação. O coração, porque Deus guarda seus fiéis na proteção de sua face, longe das intrigas dos mortais, e os esconde no interior de sua tenda contra as línguas maldizentes. A verdadeira segurança não está em controlar o que os homens pensam, está em ser conhecido por Deus. E isso nos liberta. Quem vive diante do Pai secreto já não precisa mendigar aprovação. Quem sabe que Deus vê não precisa tocar trombeta. Quem se refugia na face do Senhor não se desespera quando é esquecido, ignorado ou mal interpretado. São Ranieri conheceu essa passagem. Filho de famílias ricas, talentoso para música e canto, preferiu por um tempo as diversões e uma vida sem compromisso.
desperdiçava dons. Quantos fazem isso hoje? Recebem inteligência, voz, beleza, influência, saúde, tempo, dinheiro, capacidade de servir e gastam tudo em vaidade. Transformam dons de Deus em combustível para distração, sedução, comodismo e autopromoção. Mas um encontro mudou sua vida. Aos 19 anos, diante do eremita Alberto, sua alma foi tocada. E Ranieri não ficou apenas emocionado. Partiu para a Terra Santa, desfez-se das riquezas, entregou-as aos pobres. Vestiu o manto penitencial dos peregrinos que iam ao Calvário. Viveu entre eremitas, jejuou, rezou, serviu, combateu tentações por anos. Perceba, ele não trocou uma vaidade mundana por uma vaidade religiosa. Não fez da sua conversão um espetáculo. Sua grandeza foi unir penitência, caridade e amor aos pobres. O jovem que poderia ter usado a música e o canto para seduzir o mundo, passou a usar a vida inteira para apontar para Deus. O filho rico tornou-se pobre por Cristo. O distraído tornou-se penitente. O homem de dons desperdiçados tornou-se santo. E nós, o que estamos fazendo com os dons que Deus nos deu? O talento virou serviço ou palco. A inteligência virou busca da verdade ou instrumento de soberba. O dinheiro virou caridade ou segurança idolatrada. A voz virou louvor ou murmuração. A presença nas redes virou evangelização ou um culto de si mesmo. Cristo diz: quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Santo Agostinho interpreta a mão esquerda como o desejo de louvor humano que tenta misturar-se à consciência reta. Não se trata de nunca ser visto fazendo bem. O próprio Cristo diz em outro lugar que a luz deve brilhar diante dos homens. A questão é o fim. Uma coisa é fazer o bem diante dos homens para que Deus seja glorificado. Outra coisa é fazer o bem para que eu seja elogiado. O Pai vê o oculto. Essa é a frase que deveria purificar nossa vida inteira. Ele vê a esmola que ninguém agradeceu. Ele vê a visita que ninguém registrou. Vê a oração cansada que não virou postagem. Vê o jejum discreto. Vê a luta contra uma tentação que ninguém sabe. Vê o perdão em silêncio. Vê a renúncia escondida. E vê também a vaidade mascarada, a intenção torta, o bem feito para impressionar. Não há como enganar o Pai secreto. Quando fala da oração, Cristo manda entrar no quarto e fechar a porta. Pseudo Crisóstomo recorda que não é o lugar exterior que está no centro, mas o motivo. Pode-se rezar numa igreja cheia e estar em segredo diante de Deus. Pode-se rezar sozinho e ainda assim estar posando para uma plateia imaginária. A porta que precisa ser fechada é também a porta da dispersão, da vaidade, do desejo de parecer ser piedoso. Quantas orações nossas são realmente um encontro com Deus? E quantas são apenas palavras que atravessam os lábios enquanto o coração busca outra coisa? Rezamos para mudar ou para sentir que já somos bons? Rezamos para ouvir ou apenas para manter controle? Rezamos diante do Pai ou diante de nós mesmos? E quando Cristo fala do jejum, manda lavar o rosto e perfumar a cabeça. São Jerônimo lembra que, na Palestina, isso tinha aparência festiva. Ou seja, jejua sem transformar seu sacrifício em propaganda. Não uses a renúncia para cobrar admiração. Não faças da penitência uma máscara de superioridade. A mortificação que alimenta orgulho já começou a apodrecer. São Ranieri enfrentou tentações por 13 anos. Essa informação vale uma homilia inteira. 13 anos. Santidade não é emoção de uma semana. Conversão não é entusiasmo que passa. Há vícios que precisam ser combatidos longamente. Há paixões que não morrem no primeiro golpe. Há memórias, hábitos, feridas e desejos que exigem perseverança. Ranieri não se santificou porque sentiu algo bonito ao encontrar Alberto. Santificou-se porque continuou em pobreza, jejum, oração e serviço.
E nós desistimos tão cedo. Uma confissão e já queremos não cair nunca mais em combate. Uma semana de oração e já reclamamos porque não sentimos consolações. Um pequeno jejum e já queremos reconhecimento interior de heróis. Precisamos reaprender a penitência longa, escondida e fiel. A vida espiritual não é trombeta, é manto. Não é espetáculo, é travessia. Não é barulho, é Jordão aberto pela força de Deus. Eliseu só recebe a dupla porção se vir Elias ser arrebatado. Há graças que só recebe quem permanece, quem não foge antes da hora, quem acompanha até o Jordão, quem não aceita ficar em Gilgal, nem em Jericó, nem à distância. Eliseu repete: eu não te deixarei. Eis uma frase de discípulo. E talvez seja isso que nos falta dizer a Deus: eu não te deixarei. Mesmo sem aplauso, mesmo sem consolações, mesmo sem plateia, mesmo quando o caminho chega ao Jordão, mesmo quando for preciso rasgar as vestes antigas. São Ranieri também precisou deixou riquezas, diversões, comodidades, vaidade, vida dispersa. Só recebe um manto quem larga a fantasia. Só atravessa o rio quem deixa a velha margem. Hoje, portanto, o eixo da conversão é claro. Pare de representar santidade e começa a buscá-la no secreto. Dê esmola sem comprar reputação. Reze sem encenar devoção. Jejue sem teatralizar sacrifício. Use dons sem vaidade. Sirva aos pobres sem transformar caridade em vitrine. Peça a Deus não aplausos, mas espírito. Não trombeta, mas manto. Não fama, mas fidelidade. E quando ninguém vir, lembre-se, o Pai vê. Quando ninguém agradecer, o Pai vê. Quando ninguém entender sua renúncia, o Pai vê. Quando a tentação for longa e a luta parecer invisível, o Pai vê. E Ele, que vê no escondido, dará a recompensa. Mas também quando a intenção for torta, Ele vê. Quando a esmola for vaidade, Ele vê. Quando a oração for teatro, Ele vê. Quando o jejum for orgulho, Ele vê. Então, convertamo-nos, antes que nossa recompensa seja apenas o elogio passageiro dos homens. A pergunta final é simples. Você quer ser visto pelos homens ou encontrado por Deus? São Ranieri escolheu o caminho escondido da penitência, da caridade e dos pobres. Eliseu escolheu o manto e o espírito. Cristo nos manda buscar o Pai no secreto. Que nossa vida deixe de tocar trombetas e comece a atravessar rios. São Ranieri, rogai por nós. Amém. Se essa liturgia te ajudou a perguntar se você quer ser visto pelos homens ou encontrado por Deus, deixe o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar diariamente a Santa Liturgia Diária. E escreva nos comentários: não trombeta, mas manto. Como sinal de que você quer buscar a santidade no secreto, diante do Pai que vê tudo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa trocar a vaidade pela fidelidade e atravessar o Jordão com Cristo.